Com a chegada do novo ano, chegam também novos desafios a serem enfrentados. Mas para uma boa parte dos moçambicanos, o ano novo chega com um dos desafios mais comuns entre a população, que é a dificuldade financeira enfrentada durante o mês de janeiro. O economista e pesquisador moçambicano Cláudio Mazzini nos fala um pouco mais sobre esse assunto. Na verdade, o mês de janeiro é sobretudo associado pelas dificuldades financeiras devido ao comportamento que certos agentes econômicos, as famílias, têm durante o mês de dezembro. Por quê? Porque eles têm um consumo super elevado e não pensam assim no futuro, e neste caso janeiro, e faz com que o mês de dezembro, o mês de janeiro assim seja associado ao mês de dificuldade financeira, porque quase todo o valor é usado, é despendido no mês de dezembro. Desta mesma linha de raciocínio, partilha o estudante de Sociologia da Universidade de Zambeze, Mário Nhanzua. Numa perspectiva mais socioeconômica, por assim dizer, o janeiro é considerado um mês de dificuldades financeiras, porque as pessoas consideram esse mês como dificuldade financeira porque é por falta, primeiro, da gerência econômica que as pessoas têm tido no momento em que eles têm um valor para gastar para as festas, ou nesse caso, um convívio familiar que eles têm tido no Natal. Então, quando as pessoas fazem uma má gerência disso, então elas acabam se deparando com o janeiro e acabam culpando o janeiro como se fosse o mês de fome. Mas por si só o janeiro não é um mês de fome. Por que o janeiro é considerado, nesse caso, um mês de fome ou dificuldade financeira? É considerado por isso, porque também o janeiro é que começa o ano. E por começar o ano, já começa também o ano letivo, o ano estudantil, onde as pessoas já não apenas se preocupam em mantimento, mas também, por exemplo, pais que se preocupam em poder comprar materiais escolares para os seus filhos. Então a despesa já começa a ser muito grande. E aí a finança começa já a ser escassa. Então as pessoas começam já a se investir mais. O pouco que restou, que não conseguiram, na verdade, conter no tempo festivo de dezembro, para que no janeiro, o que sobrou, eles possam apenas só ter para dar aos seus filhos, para poderem conseguir ter uma educação estudantil nesse caso. Então, eles gastam mais para a escola do que mais para mantimento. É por isso que as pessoas começam a dizer que o janeiro, na verdade, é um tempo, ou seja, é um mês de fome. Penso que isso pode ser uma especulação. Também pode ser algo lógico, porque visto que em dezembro as pessoas gastam até o que não tem, né? Eles gastam demais, gastam até o que não tem. Então a conclusão para o mês seguinte é que tudo que se tinha em dezembro acabou sendo gasto. Isso é a falta de economia, acaba constituindo isso. Mas também, entre aspas, digo que é uma especulação porque é uma coisa que já ficou na mente dos moçambicanos, ficou na mente principalmente do beirense. Ele acaba pensando que o mês a seguir é o de fome, mas todos os meses são iguais. Todos os meses são de fome? É essa a questão que faço agora. Por que não diríamos que todos os meses são de fome? Porque um só que é de fome. Então, todos os meses não são de fome. Todos os meses são meses normais. Quem faz ser de prosperidade ou fome são as nossas ações. Na verdade, são vários fatores econômicos que influenciam para que haja dificuldade financeira no mês de janeiro. Um dos fatores é a falta de conhecimento da economia doméstica. Então, as pessoas não têm essa capacidade de fazer um orçamento familiar mensal, alegando que no mês de dezembro irá consumir um determinado valor segundo aquilo que é a sua fonte de renda, e no mês de janeiro também irá sobretudo consumir outro determinado valor. Então a falta da noção de economia doméstica faz com que as pessoas possam passar fome no mês de janeiro porque tiveram um consumo exagerado no mês de dezembro. Eu acho que porque eles gastam muito em dezembro, com gripe,
carne, muita coisa, né? Então o dinheiro acaba sendo gastado lá e quando chega já o janeiro eles já não têm nada, por isso acabam dando o nome de o mês de fome ao mês de janeiro, não é? Temos ali pessoas que no dezembro vibravam, toda hora estão nas curtições, toda hora estão trocando de roupa nova e neste janeiro, estão ali até a vender as roupas para conseguirem sustentar as suas famílias. E com o dinheiro, a única coisa que eles podem comprar é repolho porque está mais barato no mercado. Porque a carne, já está muito cara neste mês. As pessoas gastam descontroladamente. Então, as pessoas são capazes de fazer todo ano um tipo de investimento que não lhe dará um futuro, mas eles investem um dinheiro para poder gastar, para que assim todos os anos eles possam ter pelo menos um Natal ou um Ano Novo excelente, como assim posso dizer, esquecendo-se que na verdade o ano que vem, ou seja, o mês que vem, é um mês na qual eles têm que lutar ainda para poder sustentar os seus filhos e poder sustentar a escola dos seus filhos também. Por isso que as pessoas têm esses hábitos de poder fazer isso, lutar muito mais para poder ter apenas um momento de lazer, esquecendo-se de investir para aquilo que poderá vir para o futuro. Na verdade, existem lá vários hábitos. Por exemplo, consumo por impulso. Esse é um dos hábitos que as pessoas têm e que é confundido muitas das vezes por transtorno compulsivo de compras. As pessoas tendem a comprar, tendem a consumir não segundo as suas necessidades, mas porque têm esse transtorno e precisam suprir certas necessidades feitiças. Por exemplo, no mês de dezembro, as pessoas tendem a comprar o que não faz falta na sua vida. Ele já tem 5 pares de sapato e pretende ter o sétimo ou o sexto. E uma vez que esse par de sapato poderá não fazer falta na sua vida, sem necessariamente saber se o item que compra é realmente ou traz um impacto positivo para a sua vida. Então, por não ter esse planejamento nas compras, as pessoas começam a criar o hábito por fazer compras simplesmente por impulso. Mas o que levaria alguém a comprar algo sem necessidade? Quais as razões por trás disso? A falta de economia, gastar o que você não tem. Outra coisa é aquilo de ostentação, ok? Você quer mostrar até aquilo que você não tem, acaba comprando, né? Porque você quer fazer o pessoal ver. E a última coisa que vou citar aqui é a comparação, não é? Porque ele tem mais condições, aqui tem mais condições, aqui tem menos, né? Então, quem tem mais, compra, por exemplo, uma coisa mais cara. E eu, como quero me comparar ao que tem mais, acabo também comprando mais cara. Aquela pessoa já deve ter feito economias e visto que o valor que pode gastar é o que ele gastou. E eu não fiz as minhas economias, só gasto. Logo, acaba sendo um mês de fome para mim. E para quem conseguiu poupar, não é um mês de fome. Por mim, eu sugeria que as pessoas no mês de dezembro não exagerassem na forma de conviver, porque eles têm o hábito de dia 1 de dezembro até 31 de dezembro nas festividades. Então, pelo menos reservarem uma parte só para o dia 25 e o dia 31, assim como 1 de janeiro, para festejar. E outra parte para usar no mês de janeiro. Porque, por exemplo, neste mês não há 13º, aqueles que estão no aparelho do Estado estão muito lixados, então é complicado. É muito complicado e desta forma, como eu disse, né, se eles evitassem a forma de conviver toda hora nas festas, reduzissem um pouco o número de festas. As festividades do fim de ano e do ano novo é um fenômeno que se verifica a nível mundial. Será que nos outros países também há essa decadência ou essa dificuldade financeira no mês de janeiro? Existem países que adotaram culturas que os seus cidadãos são estratégicos, em que as pessoas, neste caso, fazem um plano para poder, um plano de consumo, faz um orçamento da família, faz sobretudo, criam uma determinada estratégia para poder verificar ou lidar com o mês de janeiro, neste caso.
nós olhando para essa perspectiva, Moçambique, na verdade, é o lugar que é conhecido, que a maioria, nós em particular que vivemos aqui, conhecemos muito mais esse fator. Não posso dizer com certeza se é que outros países vivem a mesma decadência financeira no mês de janeiro, mas é vista essa decadência financeira aqui em Moçambique. Moçambique é muito mais vista essa decadência financeira porque as pessoas usam o seu dinheiro sem consciência de investimento. Mas se nós podemos ver se isso existe em outros países, eu não posso dizer isso aí com certeza ou não. Mas é verídico que em Moçambique o mês de janeiro é considerado um mês de repolho. Por quê? Porque é o momento que as pessoas querem mais optar em comprar verduras por ser um dos alimentos mais baratos nesse momento, nesse caso. Na verdade, se associam o mês de janeiro como o mês de repolho, eu quero acreditar que é por causa da produção do repolho neste período do ano. Então, muitas das vezes, como no mês de janeiro dificilmente se consome carne, como consome-se no mês de dezembro, os agentes econômicos, eles fazem aquilo que é o custo de oportunidade. Aliás, eles fazem aquilo que é, sobretudo, bem substituto. Usam a teoria do bem substituto. Como eles não dispõem de valores financeiros para poder consumir a carne ou consumir aqueles produtos gordurosos, que são bons, que são glamourosos, eles optam por consumir o repolho. Os agricultores, eles fazem uma sementeira, uma agricultura, ou seja, eles semeiam mais e plantam repolho para esse momento, nessa época, é o momento de mais produção de repolho. Então, por ser o momento de mais reprodução de repolho, é aí que já associam o janeiro como o mês de repolho, porque esse é o momento em que o repolho sai mais. Então, por ter muita produção de repolho, e por ser muita produção de repolho, o repolho sai barato porque não tem escassez de repolho. É muito repolho por ter sido reproduzido. Então as pessoas acabam associando o mês de janeiro como o mês de repolho por causa disso. Mas não tem nada a ver o repolho com o mês. Mas já que esse é o momento onde o repolho tem sido mais abundante, então eles associam isso. E por ser tão abundante o repolho no mês de janeiro, então acabam já sendo, ou seja, acaba já sendo um negócio de repolho muito mais barato, ou o repolho tem sido muito mais barato no mercado. Sendo assim, quais hábitos ou medidas as pessoas podem adotar de forma a minimizar o impacto da decadência financeira no mês de janeiro? Então, neste caso, no mês de dezembro, ou mesmo antes mesmo do mês de dezembro, nós devemos, as medidas que devem ser adotadas são, primeiro, devemos ter um conhecimento aprofundado da economia doméstica. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto requer mesmo sermos um bom administrador, ser bom administrador daquilo que são as nossas finanças. Nós devemos saber que não devemos consumir por impulso, nós não devemos gastar por impulso, nós devemos gastar por necessidade. Nós devemos gastar por algo que irá trazer valor para a nossa vida. A terceira medida é, nesse caso, se criar um plano em qual nós vamos colocar as nossas despesas, assim também como as nossas receitas. E nós vamos, sobretudo, viver com base naquele plano que se foi criado. A quarta medida está mesmo virada a sermos consumidores racionais. Quando eu digo consumidores racionais, são aqueles consumidores que não consomem de forma impulsiva. Estou a usar várias vezes o consumo impulsivo por causa de quê? Porque as pessoas não controlam as suas necessidades. E uma das coisas que nós não sabemos é que as necessidades do homem são ilimitadas. Então, se o homem não saber esta teoria de que as suas necessidades são limitadas, ele irá, sobretudo, passar muita fome, irá passar muita dificuldade financeira no futuro, porque ele no presente não soube limitar as suas
não sabe limitar as suas necessidades. O que eu posso dizer aqui, para que as pessoas possam minimizar esse tempo de escassez, porque primeiro vamos dizer, esse mês de janeiro, para minimizar essa escassez, ou tirar essa palavra, ou maldizer o janeiro, por ser um mês de fome, para isso ser minimizado, o que as pessoas têm que fazer, primeiro, é calcular o nível de gastos econômicos, porque as pessoas não podem viver o ano inteiro, vivendo o ano inteiro, para poder conseguir um valor só para poder desfrutar de um lazer natalício ou do Réveillon. Mas que também as pessoas invistam, as pessoas têm que investir para que assim, eles usando o dinheiro com raciocínio, eles possam ter mais tempo. Porque quando falamos de janeiro por um mês de fome, não são todos que passam por fome nesse mês. Não são todos que passam por fome. E como é que essas pessoas fazem? Será que são as mais ricas? Será que são as pessoas mais sucedidas? Não. Mas são pessoas que usam seu dinheiro com raciocínio e com diligência para que assim, quando chegar o momento que acabar esse momento de festa, eles possam ainda desfrutar de uma vida normal, cotidiana que eles tiveram antes até das festas de dezembro. Acabando agora há pouco de falar o que constitui a ser um mês de fome, acho que as medidas é fazermos o contrário do que constitui o mês de fome. Em vez de vivermos de comparações, temos que aceitar a nossa realidade. Em vez de querermos expor, ok? Fazer uma exposição daquilo que até não temos, melhor é que você se enquadre ao seu nível, né? E também a melhor coisa de sempre, o que todos aconselham, um plano de poupança, né? Uma boa gestão sempre ajudará, né, para o progresso, sempre ajudará para que amanhã você não soe muito. Então as pessoas têm que minimizar os gastos, calcular os gastos, se for uma família, conversar como é que irá se fazer o gasto, porque é verdade que todos queremos ostentar o prazer de termos um Natal bem passado, um Réveillon bem passado, mas também temos que usar o nosso dinheiro com diligência. Deixa-me aqui citar, por exemplo, as formigas. Trabalham muito no verão, para que no inverno não se esforcem quando a chuva cair, elas ficam bem escondidinhas sem sair, comendo o que elas guardaram no verão. Imagina se elas gastassem tudo agora, no verão, chegando o inverno, não teríamos mais formigas na Terra. Seria chatice, né? As festividades de Natal, fim de ano e Ano Novo são sem dúvidas as que mais reúnem famílias no mundo todo. E é justamente por pensar na família que cada um deve festejar e gastar sem ultrapassar os limites que lhe permitirá viver sem muitos apertos no mês de janeiro. Muito obrigado por ter assistido a este documentário e nós nos vemos na próxima.